Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a audiência trabalhista. Eu vou dar algumas dicas para vocês, mas calma, não tem roteiro. Essa é uma das coisas mais importantes que vocês precisam saber. É muito do feeling da audiência, você precisa entender o que está acontecendo na audiência. Mas para isso, você precisa ler a inicial, se tiver a contestação, ler a contestação, entender bem o caso, chegar com antecedência para conversar com o representante da empresa, as testemunhas, ou o reclamante e as testemunhas dele, para entender toda a situação que cerca. Então é importante vocês saberem o que está na inicial efetivamente, porque você vai impugnar o que está na inicial se você estiver pela empresa, ou vai trazer a verdade aos fatos do que está na inicial se você estiver pelo reclamante. Numa inicial que você está pedindo reconhecimento de vínculo trabalhista, por exemplo, é importante você fazer perguntas de quem a pessoa estava subordinado, quem fazia o controle do trabalho daquela pessoa, qual era o tipo de subordinação. Isso vai pegar muito na questão de reconhecimento de vínculo, os horários que ela entrava, que ela saía, se ao tempo que ela estava na empresa ela podia fazer outras coisas também, questões particulares para outras empresas, enfim, isso é super interessante verificar. Uma outra coisa que é legal e bacana você verificar quando você está fazendo uma audiência, na questão da jornada de trabalho, que eu comecei a falar agora, a jornada de trabalho, você precisa saber qual que era o horário que ele entra, qual que é o horário que ele sai, quais são as questões relacionadas àquela jornada de trabalho, se não era a pessoa que batia o cartão de ponto, quem que era essa pessoa que batia o cartão de ponto, por que tem divergência na hora de bater o cartão de ponto, se podia reclamar para alguém as questões das horas extras, se não podia. Outra coisa interessante é, por exemplo, numa obra, se a obra era de domingo a domingo, qual que era o horário, porque muitas vezes alguma obra, por exemplo, ela tem horário, tem a lei do silêncio da cidade, em que não pode trabalhar até tal horário, com bateção e barulho. Tem a questão de finais de semana, às vezes que também não pode trabalhar naquela obra. Então tudo tem que ser observado e questionado na hora da audiência. Uma outra coisa que é super bacana na hora da audiência é tentar manter a calma e dar um papel, como eu já falei num vídeo, para a pessoa que está do seu lado, ou representante da empresa ou reclamante, para que ele possa anotar. Assim ele também fica concentrado na audiência e não fica te cutucando tanto. E para finalizar esse vídeo de dicas de audiência, uma das coisas mais importantes é a conciliação. Você precisa ter o feeling para saber se aquela ação vai ser ganha ou não, como é que está o juiz em relação àquela demanda, o que você pode exigir da empresa ou negociar mais com o reclamante. É importante você entender todos os pontos e verificar, antes mesmo de discutir o mérito, o valor que a empresa tem, por exemplo, para despender para aquele reclamante, ou quanto o reclamante aceitaria. E aí depois sim você adentra o mérito, tomando cuidado para não mostrar a tua linha de raciocínio, abrir tua defesa e aí você ser desmontado antes da audiência. E a pessoa já saber mais ou menos o que você vai perguntar ou qual a tua linha de raciocínio. Eu sempre gosto de perguntar, se eu tô pela empresa, qual que é a pretensão do reclamante? E se eu tô pelo reclamante, qual que é a ideia de pagamento da empresa. E depois eu peço para justificar isso. Olha, a empresa só pode pagar, por exemplo, 10 mil reais porque ela não tem condições financeiras. Por mais que ele tenha direito a mais, é só isso que ela pode arcar. Até porque toda vez que a gente faz um acordo, a gente tem que fazer um acordo com propostas viáveis, em que a pessoa vai pagar e a pessoa que está recebendo está ciente daquilo. Por quê? Porque você gera uma expectativa de direito. Então a pessoa, quando vai receber um acordo e fala assim, vou receber todo mês R$1.000, a pessoa já faz dívidas e cria expectativas a partir daqueles R$1.000. E se você não consegue arcar com aquele acordo, vai ter multa, juros, o vencimento antecipado das parcelas e tudo mais. Uma outra coisa importante é que o vencimento antecipado das parcelas só acontecerá se tiver na ata de audiência. Se não tiver na ata de audiência, não tem o vencimento antecipado das parcelas. Verifique também a questão do percentual. Então, se é 50% o valor da multa, 75% ou 100%, que é normalmente os valores que são praticados aqui na Justiça do Trabalho no estado de São Paulo. Eu sempre peço 100% de multa, já que a pessoa tem tanta garantia, tanta certeza que vai pagar, o percentual da multa não vai variar porque ela não vai precisar pagar essa multa. Uma outra coisa importante também é se tiver responsabilidade subsidiária ou solidária de outras empresas naquela ação trabalhista, se você fizer acordo, não faça se
tiver a exclusão das empresas do polo, porque pode ser que a empresa não pague e aí você não consiga executar das outras empresas. Então tome cuidado com isso. Só faça acordo quando tiver exclusão daquelas empresas subsidiárias ou solidárias, quando você tem certeza que aquela empresa é solvente. Isso é uma grande observação para vocês. Espero ter ajudado e até as próximas dicas.